Existe um estudo muito bom no mercado financeiro que conta a história do personagem fictício Bob, que simula como teria sido o resultado dele ao longo das últimas décadas se ele tivesse realizado compras no S&P 500 nos piores momentos possíveis, ou seja, na maior máxima antes das grandes quedas e das grandes crashes de crise do mundo. Esse estudo ele foi feito somente até 2019, que era o ano que o personagem Bob gostaria de se aposentar. Mas se você fizer aplicar esse mesmo estudo nos próximos anos, incluindo pandemia, incluindo a queda da Bolsa Americana de 2022 ali também, o resultado seria ainda mais interessante. Eu vou tocar o play nesse vídeo e aí a gente vai acompanhando. Eu vou traduzindo aqui para vocês, não palavra por palavra, mas eu vou pausando e fazendo comentários a respeito e explicando como que funciona esse estudo. É uma aula maravilhosa de gerenciamento de risco que mostra para a gente como que a gente otimiza os nossos resultados no mercado financeiro, principalmente investindo em renda variável no mercado de ações na Bolsa de Valores. No longo prazo, é praticamente impossível você ter resultados melhores do que esse. Mas vamos lá, que eu vou dar o play agora e a gente vai começar a entender essa história. This is Bob, the world's worst market timer. This is the story of Bob's terrible market timing purchases in the stock market. Bob began his career in 1977 at the tender age of 23. He was always a diligent saver and planner, so his friends weren't surprised when Bob mapped out his entire retirement savings plan in advance. Bob would save $2,000 a year at the outset of his career and bump up that amount $2,000 every 10 years until he could retire at age 65 by the end of 2019. Então, basicamente, essa é a regra principal, a primeira grande regra que a gente precisa entender para acompanhar esse estudo. Todo ano, o Bob ia economizar $2.000. Só que esses $2.000 não ia direto para o mercado de ações. Ele ia deixar uma conta corrente. Não ia estar nem rendendo os juros de lá, por mais baixo que seja. Não ia estar rendendo nada lá. Ia estar simplesmente parado numa conta corrente, só para mostrar que esse capital estaria de fato parado e que o único retorno que ia ser estudado ia ser das compras que ele ia fazer na Bolsa de Valores. Então, a cada um ano ele bota $2.000 e a cada 10 anos ele bota mais $2. Mais $2.000. E a ideia era ele começar nos anos 70, que era quando ele tinha 23 anos, e parar em 2019, que era a idade que ele queria se aposentar. Simple enough, right? While Bob was a diligent saver, his investment skills left a lot to be desired. He kept all of his money in a checking account, earning 0% interest on his savings until he was ready to put that money in the stock market. Bob's problem as an investor was that he only had the courage to put his money to work in the market after a bull market was underway. So, after witnessing a 60% run-up in prices from 1977 when he started through Thanksgiving of 1980, Bob was finally ready to put his first $8,000 of savings. Tá aí. Então, basicamente, o estudo começou de fato em 1977 e em 1980 o Bob finalmente pensou, tá na melhor hora de comprar a bolsa porque a bolsa tá subindo pra caramba. Quantos de vocês não pensam assim, né? Nossa, a bolsa tá subindo, vou comprar porque ela tá subindo, pelo amor de Deus. O Bob representa a maioria das pessoas do varejo de fato. E Bob tá caindo pra caramba agora, melhor momento para começar a comprar, mas ninguém quer saber disso, né? Só um comentário, um parênteses, um desabafo aqui, né? Mas vamos lá, de 77 até 1980, Bob acumulou ali $8.000 e ele estava pronto para colocar esse dinheiro na Bolsa de Valores. To work in the newly formed... Através do índice S&P 500. Esse é um estudo americano, então eles vão usar de referência o maior índice da Bolsa dos Estados Unidos. Então, basicamente, um ETF Vanguard ali que replica o S&P 500. Vanguard S&P 500 Index Fund. And then, well, the market proceeded to drop nearly 30% over the next 18 months or so. Not great timing on Bob's first purchase. Although he invested right at the peak of the market, Bob did have one saving grace. Once his money was in the market, he never touched it. Not once. He held on for dear life, never selling his fund shares because he was far too nervous about being wrong in a sell decision, just like his bad buy decision. I want you to remember this decision because it's a big... Isso é uma coisa importante para você entender o impacto disso no estudo que a gente vai... na representatividade desse estudo. O que ele acabou de falar? O Bob comprava nos piores momentos possíveis, mas ele nunca vendia as suas posições. A grande ênfase desse estudo é exatamente mostrar
a importância que impacta o seu resultado na sua carteira de ações no longo prazo, quando mesmo que você tenha o pior timing possível, só entre nos piores momentos, você vai ter o resultado que o Bob teve se você fizer o que ele fez. Mas o lance é não vender as suas posições. Big one in our story. Now, where were we? Yes. After his initial foray into stocks came just before a bear market, Bob didn't really feel comfortable about putting his savings back to work again until the fall of 1987, after another huge bull market had taken hold in the mid-1980s. Bob's greed was now increasing, so after 7 additional years of saving, Bob now had $16,000 sitting in his checking account ready to go. Again, he invested. E aí o que aconteceu? 7 anos depois, em 1987, passou esse tempo todo, o Bob não se sentiu confortável em comprar nem nada de S&P, e aí em 1987 ele falou, bom, vou pegar, a cada 2 anos eu fui colocando $2.000, agora eu tenho $16.000 para comprar, estou confortável porque o mercado está subindo forte, vou comprar esse topo bem aqui. In the S&P 500 index fund, and again he top-ticked the market just before another brutal crash. This time, stocks lost more than 30% in less than a week in October of 1987, a week which included the largest daily drop in the history of the stock market on Black Monday. Timing obviously wasn't on Bob's side, so he continued to keep his money invested just as he did before, while stashing any new savings in the bank. After the 1987 crash, Bob was feeling pretty bruised and battered, not really feeling comfortable about putting any new savings to work back in stocks until the tech bubble really ramped up by the end. Somente depois que as empresas de tecnologia chegou a bolha dos .com, que é basicamente ali no começo dos anos 2000, com o surgimento do computador e da internet, que teve a bolha, algo bem parecido com o IA que a gente está vendo, mas no final das contas, enfim, a internet e os computadores são extremamente importantes para o desenvolvimento da humanidade. Assim como os investidores estão apostando que a IA vai ser também. Mas os investidores podem se deixar levar muito pela emoção e precificar muito alto algumas companhias, como aconteceu na bolha do .com, e o Bob falou, cara, agora que eu tô vendo lá em cima o mercado disparando, vou comprar essas empresas. Of the 1990s. He now had an additional $54,000 of savings to put to work in the market, and this time his purchase right at the end of the 1990s came just before a massive 50% plus crash in the bear market of 2000 to 2000. Olha isso, aí o outro aporte dele, o terceiro aporte, foi de $54.000, que foi exatamente de 87 até 99, né? Todo ano ele botava $2.000, cada 10 anos ele botava mais 2, resultou ali em $54.000, e ele comprou exatamente em dezembro de 99 e o mercado caiu 50%. 2002. This was now the third time Bob invested stocks right at a market peak, which left him with some more scars, but he decided to make one more big purchase with his savings before he retired. Só mais uma. That final investment, unfortunately, came in October 2007, when he invested $50,000, which he had been saving since his last purchase around the turn of. Então, de 99 até 2007, ele tinha $50.000 ali para investir, e ele decidiu investir exatamente em outubro de 2007, pouco antes ali da crise do mercado imobiliário dos Estados Unidos, né? The century. Bob rounded out his string of horrific market timing purchases by buying right before another bone-crushing 56% crash during the 2008 financial crisis. Whew, poor Bob. After the great financial crisis, Bob decided to continue stashing any future savings in the bank, but kept his stock investments in the market until he retired at the end of 2019. Let's recap. Bob was obviously a terrible market timer. His only 4 stock market purchases he ever made in his career came right before a huge market peak, just before extreme losses. He nailed the market peak every time, and not in a good way. Luckily, while Bob could never time his buys right, he never sold out of the market. Not once. He didn't sell after the bear market of 1980 to 19... Resumindo, o Bob era muito ruim de time, mas nunca vendeu as suas ações. Vamos ver o que isso resultou para ele, né? 82, or the Black Monday crash in 1987, or the technology bust in 2000, or the financial crisis of 2008. In fact, Bob never sold a single share. So how do you think Bob ended up? Better than expected, actually, considering he only invested at market peaks. Even though he only bought at the very top of the market, Bob became a millionaire with $1.1 million when he retired in 2019. Apesar de tudo, mesmo entrando nos piores momentos, investindo no S&P com aquele dinheiro, com aquele capital, usando aquela estratégia, Bob ainda fez $1.1 milhão.
Mesmo assim, how could that possibly be, you might ask? First of all, Bob was a diligent saver and planner. He never wavered on his savings goals, and he increased the amount he saved over time. Second, he allowed his investments to compound through the decades, never selling out of the market once over his 40-plus years of investing. He gave himself a... E são 40 anos de crescimento ali no valor das ações do S&P, tudo que ele estava investindo, né? Então, pô, 40 anos investindo na bolsa, espera-se, mesmo com um time horrível, nunca vendendo, espera-se um crescimento de patrimônio interessante, né? long runway and allowed patience to make up for any ill-timed purchases. And they were ill-timed. He did have to endure a huge psychological toll from seeing large losses and sticking with long-term mindset, but I like to think Bob didn't pay much attention to his portfolio statements over the years. He just continued to stay invested and kept his head down. Of course, maybe it's a stretch to believe Bob would have had enough intestinal fortitude to hold his stocks after making such terrible purchases, but the point is, with a long enough time horizon, even bad decisions can get smoothed out by compound interest. Essa é a grande lição desse experimento. Mesmo com más decisões entrando no momento errado, você ainda consegue ter resultados muito positivos na bolsa de valores, com índices de bolsa, investindo em bolsa de valores, se você carrega e se você permite que o mercado de ações aplique ali a mágica do crescimento exponencial, do crescimento percentual em cima do seu dinheiro. And can you imagine if Bob had simply dollar cost averaged his money into the market over the same time frame instead of constantly making bad market timing decisions? Had Bob periodically invested over this time instead of trying to time the market, he would have ended up with nearly $2.5 million instead of 1.1. Grande lição, que é uma coisa que eu já falo muito, eu já palestrei no IBMEC falando sobre isso, usando Bitcoin de experimento, mas eu vou trazer isso de novo, aproveitar que tem um experimento com números aqui. O Bob fazendo tudo errado, tudo cagado, só tentando acertar ali o olho da mosca e errando exatamente tudo, conseguiu transformar o dinheiro dele em 1,1 milhão de dólares. Ele teria feito 2,5 milhões de dólares se ele tivesse investido todos os meses um pouquinho. Se ele tivesse feito algo que a gente chama de dollar cost averaging, em que ele faz exatamente todo mês, ele compra um pouquinho, sem tentar acertar onde que é o grande movimento, sem tentar ser o grande sabichão, olha, eu entrei no melhor momento, no melhor movimento. Não, simplesmente comprando um pouco todo mês, durante o mesmo período, ele teria 2,5 milhões de dólares. 1 million. But then he wouldn't be considered Bob, the world's worst market timer. Bom, galera, acabou. Essa era a grande lição. Eu gosto muito de investir no mercado de ações. Recomendo muito que todos vocês tenham um pouquinho de apetite para investir no mercado de ações. Não é uma regra, obviamente, mas se você tem perfil, se você tem uma carteira de investimentos que vai crescer e prosperar ao longo dos anos, essa é uma boa estratégia. E se hoje você já tem pelo menos 300 mil reais na sua carteira total de investimentos, não precisa ser na sua carteira de ações somente. Se o seu patrimônio investido numa corretora de investimentos, num banco de investimentos, ultrapassar 300 mil reais, eu consigo te atender diretamente na sua corretora, porque eu sou consultor de investimentos, eu tenho meu próprio escritório, a Coeso Capital, de consultoria de investimentos. Então, me manda uma mensagem aqui ou lá no meu Instagram, deixar aqui também o meu Instagram, ele está na minha página do YouTube, você pode entrar lá. E se você gosta desse vídeo de conteúdo, investimentos na Bolsa de Valores, você pode se inscrever aqui no canal. Já deixa o like e compartilha esse vídeo com os amigos para mostrar esse experimento, que é muito bom. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.